Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mais uma partida divertida aqui desse confronto entre Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, envolvendo também a mestre internacional Tânia Sachdev e o grande mestre Maurice Ashley. Carlsen e Tânia contra Caruana e Maurice. Rafa, como é que funciona isso? Os quatro estão jogando? Um fala a peça e o outro faz o lance. É o hand and brain, mão e cérebro, né? Então é muito divertido. Na primeira rodada, a gente teve o Magnus Carlsen falando a peça e a Tânia fazendo o lance e vice-versa. E do outro lado, o Caruana falando a peça e o Maurice Ashley fazendo o lance. E agora a gente tem o contrário. A Tânia vai falar a peça e o Carlsen tem que fazer o lance. E aqui o Maurice Ashley fala a peça e Fabiano Caruana faz o lance, tá bom? Além disso, a gente tem aqui as peças embaralhadas, pode perceber que tá um pouquinho diferente aqui, até que parece que tá o xadrez tradicional, né? Aí você vai continuando e fala, o que que tá acontecendo, né? É o Chess 960, que eu expliquei no vídeo anterior. As peças são embaralhadas na primeira fileira. Freestyle Chess. Bora ver essa partida então. Maurice Ashley fala para Caruana, peão. E aqui então o Caruana decide avançar com o peão de G, dando liberdade já para o bispo poder jogar. Aqui a Carlsen fala a mesma coisa, peão, a Tânia vai para o simétrico, o computador não gosta, fala que aqui tinha que jogar esse peão aqui da frente do rei. Ok, é difícil, por isso é difícil o xadrez 960, já pode fazer erro no lance 1, né? Muito bem, meus amigos. Peão foi dito. Peão avança, peão mais uma vez, peão avança aqui no centro, e esse lance é bem ruim, né? E foi engraçado que eu tava vendo essa partida ao vivo e a hora que o Carlsen faz esse lance, né? Ninguém entende nada, né? Ninguém entende. Por que o Carlsen fez esse lance, né? E aí fica aquela cara, Caruana e o Maurício, tipo, se olhando, tipo, e aí, né? A gente respeita esse sacrifício ou não? Ou simplesmente toma, né? E a hora que eles tomam, então, os dois caem na gargalhada. Todo mundo cai na gargalhada porque o Carlsen faz, no, tipo, poxa vida, ele tomou o peão, né? Castigou minha besteira, né? Aqui, por algum motivo, o Magnus Carlsen achou que isso daqui era uma torre que tava dando suporte, alguma coisa por aí aconteceu. Mesmo assim, não adiantaria, né? Então, foi uma pendurada aqui do Carlsen. A Tânia falou peão e o Carlsen mexeu esse peão, ele podia ter mexido outro. Enfim, a partida segue. Tânia fala cavalo. Magnus Carlsen traz o cavalo para F6. Cavalo C3 foi dito, Caruana, pelo Caruana, o Maurice. Não, contrário, né? Vamos lembrar aqui. Quem está movendo as peças são os grandes, são os maiores aqui, tá? Vamos lembrar assim. Quem está movendo, quem está fazendo os lances são os gigantes. Caruana e Carlsen, tá? Então aqui o Caruana mexe o cavalo. Temos aqui peão. Carlsen joga com C6. Peão. Temos aqui D3 pelo Caruana. Dama, dama vem para casa de F5 e aqui nós temos dama também, dama em H6 foi jogado, beleza, torre atacada, torre, sai daí, torre G8, é o único lance de torre e agora nós temos peão, peão toma, bispo, bispo toma, bispo, bispo toma, cavalo, cavalo toma e aqui rei, lance de rei, grande roque, bora lá! Bispo foi dito, bispo ataca a dama, dama sai daí, dama vem para F4, propõe trocas. Não sei se era o lance que o Maurice Ashley pensou, mas foi o lance que o Caruana jogou. Talvez aqui dama em H3 também fosse outra possibilidade, ou mesmo dama em H4. Mas tudo bem, seguimos com dama, e aqui o Carlsen então captura, temos aqui peão, o lance é natural, e agora cavalo. Magnus Carlsen centraliza aqui o cavalo, né? Temos aqui cavalo, cavalo de 100 E2 combatendo e controlando ainda a casa de F3, o que é importante. E aqui cavalo, o cavalo volta para E6, controlando aqui o cavalo adversário. Bispo, bispo em A5 com cheque. Será que essa foi a ideia aqui? Mas ó, aqui é o Caruana, são os grandes que eles estão errando mais do que quando foi o contrário, hein? Quando eles eram o cérebro, eles não estavam errando tanto. Agora que eles são a mão aqui, estão errando, hein? Curioso isso, deveria ser o contrário, né? Bom, bispo, cheque, peão, peão cobre, forçado, bispo, bispo volta. E aqui rei, grande roque foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Cavalo, cavalo vem para F3, cavalo, cavalo vai para casa de C5, cavalo, cavalo centraliza em E5, torre, torre de G, protege aqui o peão. E agora torre, torre vem para a coluna E.
Temos aqui peão E6 foi jogado e agora cavalo. Cavalo vem para casa de C3 e rei. O rei dá uma melhoradinha aqui na casa de B7. Tá mandando muito bem a Tânia, né, nas peças que ela tá falando pro Carlsen mover, porque aqui de fato é o melhor lance da posição, é rei B7. E numa posição como essa, não é muito fácil você pensar num lance de rei, né? Você poderia, sei lá, controlar os saltos do cavalo, falar um lance de peão, né? Mas aqui ela foi acertadíssima em falar rei. Carlsen já joga o melhor lance, claro. E aqui a partida segue com o bispo. Bispo em E3, dando um pouquinho mais de mobilidade. Cavalo foi dito pelo Carlsen, não, pela Tânia. O Carlsen faz o lance cavalo em A6. Peão. Peão avança. Cavalo. Cavalo manobra para casa de C7. Rei foi o lance aqui falado pelo... Cara, aqui outra leitura boa do Maurice. Outra leitura agora boa. Agora foi a vez do Maurice de brilhar. Rei, cara, também não é um lance fácil de achar. E aqui rei B1 é o melhor lance da posição. Os caras estão mandando bem. Aqui peão. B5 foi jogado. Peão, F3, cavalo, cavalo de F em D5, cavalo, cavalo centraliza, evita as trocas, cavalo, cavalo por bispo foi jogado e agora tem que retomar, torre, você vai ter que fazer o lance natural e aqui cavalo, claro, ganhando mais atividade, torre, torre B3, meus amigos, as brancas estão bem, vamos lembrar que as brancas têm um peão a mais, estão com um forte ataque aqui agora, pode jogar um A4, isso daqui é perigoso, é difícil de defender. A Tânia e o Carlsen vão ter que ser criativos aqui, hein? A Tânia fala para mover o bispo. E aqui o Carlsen, então, vai para essa ideia do bispo aqui em H6. Não sei se o bispo era a melhor peça aqui. Talvez peão, avançar o peão para B4. No entanto, a posição é difícil. Bispo foi jogado. E agora torre. Torre por B5. Opa, já são 2 peões a mais. O tempo do Carlsen e da Tânia tá ruim. Rei A8 e aqui peão foi a escolha do Caruana. Aliás, quando a gente falou de... quem tá fazendo lance? Toda hora eu tô esquecendo aqui. Não, quem tá fazendo lance são os gigantes. Então, quem falou agora peão foi o Maurice. E o Maurice falou peão, tudo bem. Talvez aqui C3 fosse um bom lance, mas o melhor lance das brancas seria cavalo. Cavalo aqui em G5 não é tão fácil de achar, né? Porque esse lance aqui permitiria possivelmente aqui um garfo, mas o ponto todo é que as brancas têm uma boa posição. Mas por quê? Não é tão natural, né? Não é tão natural você saber que isso daqui é bom. Aqui cavalo B6 é por conta dos peões passados, né? Aqui é mais sofisticado, com o tempo caindo é meio difícil mesmo. Então peão C4 foi jogado, cavalo, Magnus Carlsen ataca agora a torre, torre escapa. E agora bispo foi a escolha aqui da Tânia e o Carlsen então vai capturar aqui o peão. No entanto, se a Tânia tivesse dito torre, também seria possível capturar o peão central. Bispo foi jogado, cavalo vem aqui para casa de C6 e agora tem reação, hein? A Tânia fala torre, a torre tá atacada, a torre vem para C8. Peão, D5 foi jogado. Que é isso? Protege aqui o cavalo. Temos agora peão. Peão toma, peão toma. E aqui, que bacana. O lance que exclama. A Tânia tá de parabéns aqui. Tá de parabéns porque ela mandou fazer lance com o cavalo. E é o melhor lance da posição. Que belo par, hein? Que bela dupla que tá sendo a Tânia com o Carlsen. Cavalo. Lance brilhante aqui. Cavalo por peão, que é isso? Jogado aqui pelo Carlsen. E esse lance é espetacular, porque se torre toma, a gente tem aqui bispo por torre, eliminando o defensor aqui do cavalo, né? Então foi um belo lance, um belo ataque descoberto aqui. Boa leitura. A partida segue com torre. Torre aqui de C em C5 foi a escolha do Caruana. Cavalo vem para casa de B6, faz o bloqueio. Peão. E aqui é o momento crítico. O Maurice Ashley falou peão, e é um dos únicos lances da posição, é jogar com peão. No entanto, o Caruana vai para um erro talvez fatal. O lance que tem que ser jogado de peão é H4, para depois que o cavalo seja expulso, o cavalo tenha a casa aqui de G5 apoiado pelo peão. No entanto, o Fabiano Caruana faz o lance H3, e agora chega F5 e esse cavalo tem problemas, porque se você voltar o cavalo para F2, por exemplo, tá vindo o bispo E3. Olha os temas que estão existindo aqui, né? É muito legal que tá vindo numa partida da Tânia do Carlsen, porque isso aqui é total cara do Carlsen. Então, parabéns a ela, que tá conseguindo dar, né?
falar todas as peças certas para o Carlsen jogar e permitir o estilo do Carlsen, né? Então a Tânia tá com uma boa sintonia, tá jogando, tá mandando bem demais a Tânia. E aqui então cai nessa situação de sutileza, porque agora o que você vai fazer? Lance de cavalo tem que ser jogado, não tem mais nenhum outro lance bom aqui. Você tem que jogar cavalo C3, mas agora a torre ficou presa, cara. E a Tânia mais uma vez mandou finíssimo, porque ela fala bispo. E aqui bispo D6 e a torre já não tem mais nenhuma casa, né? Isso é muito Carlsen, isso é muito Carlsen. Então parabéns a Tânia, né? Que tá conseguindo... Cara, olha a responsa, né? Você conseguiu fazer um nível Carlsen aqui, você falando as peças que tem que ser jogadas, tá de parabéns. Aqui, torre em A5 foi jogado e a Tânia, mais uma vez, o lance fino da posição. Aqui é muito fácil de errar. Aqui é tentador você falar bispo, mas tá levando mate, né? Olha o contra-jogo aqui, né? Se ela fala bispo, acabou, né? Bispo vai ter que jogar um bispo B8 aqui para não levar mate, talvez, né? Você não poderia tomar a torre por conta de torre por A7 checkmate. Mas a Tânia fala torre, tá ligada em tudo. E aqui então o Magnus Carlsen joga com torre em F7, protegendo aqui o mate, mantendo a torre atacada, e a torre continua presa, porque a torre também está amarrada na defesa do cavalo. E, portanto, torre foi dito, pelo menos agora as brancas estão ameaçando tomar, tem o tema da cravada, mas a Tânia finaliza dizendo torre, o Magnus Carlsen simplesmente captura o cavalo, protegendo o seu cavalo, e por isso nessa posição, Maurice Ashley e Fabiano Caruana abandonam a partida, abandonaram porque não dá mais, que dupla infalível. Tânia e Magnus Carlsen aqui jogaram bem demais, fizeram uma partidaça. Claro, uma saída desastrosa, né? Um começo meio errado. A gente vê aqui no gráfico que as brancas ficaram melhores desde a abertura, mas não conseguiram ampliar. De certa forma até conseguiram, mas não aproveitaram a absurda vantagem. E pouco a pouco Tânia e Carlsen foram voltando aqui, conseguiram essa virada, né? E por isso foram campeões aqui da modalidade Hand and Brain. E na sequência teremos, portanto, meus amigos, realmente o match, as partidas pensadas, duas entre Carlsen e Caruana, daí somente eles, partida pensada mesmo no freestyle, tá? No Chess 960, que a gente vai trazer aí mais pra frente pra vocês. E pra finalizar o vídeo, bora jogar aqui uma partida no chess.com, partidinha de 10 minutos, vamos ver quem aparece, vambora! Michel, pela foto acho que é ok, né? Ok, parece ser idôneo. Vamos lá, peão do rei foi jogado. Temos uma abertura Rui Lopes. Como sempre, eu vou para a minha variante das trocas. Dama D6, bispo D6, ok. Essa variante é bem ardida. É bem ardida. Tô atacando em G7 já. E ele não pode jogar cavalo F6, que todo mundo para aqui. Todo mundo que eu já joguei nessa posição para, vai pelo menos 30 segundos a pessoa perde aqui. Ou 1 minuto, às vezes mais. Vamos ver. Porque a posição é bem perigosa. Voltou o bispo, ó, pra vocês entenderem como é, né? Ele, para jogar rápido, acabou fazendo esse lance. E beleza, as brancas já têm um bom desenvolvimento. Bom, aqui alguns lances são possíveis, né? Esse lance é bem forte. Ele vai ter que jogar bispo aqui, né? Meio forçado. Mas daí ele vai me expulsar daqui. Portanto, deve ser melhor elaborado esse plano. Eu acho que a gente deveria priorizar aqui o desenvolvimento das peças, né? Esse peão será um alvo. É verdade também. Também é verdade. O lance cavalo G5 não impede, de certa forma, o bispo E6, mas não impede cavalo A6 e F6 será jogado. E eu vou ser atacado e eu vou ter que sair. Portanto, não acho que é por aí o jogo. Não acho que é nem por aqui, nem por aqui. Isso só vai ser uma perda de tempo, um ataque de um lance só e eu não estou desenvolvendo as minhas peças. Eu acho que eu tenho que desenvolver as peças o mais rápido possível. Bispo aqui é uma possibilidade. Sempre que ele combater com bispo D6, eu posso jogar com E5, posso trazer a torre. Eu gosto dessa ideia. Esse lance é possível, mas F6 finaliza qualquer possibilidade. Então, bispo F4 aqui, eu acho que é o lance. Vambora! Se bispo G4, aí sim, talvez cavalo E5, né? Então, vamos nessa linha aí, vamos ver o que acontece. Priorizamos o desenvolvimento, a gente tem uma peça no centro e duas peças desenvolvidas. Ele tem e já o rei rocado, né? O nosso desenvolvimento está melhor. As brancas estão ganhas? Certamente. Certamente não, né? Ainda tem muito jogo pela frente aqui, muito jogo. Diria que isso aqui está equilibrado, apesar de toda da minha liderança em desenvolvimento, porque não tem mais as damas no tabuleiro. Então, essa vantagem dá uma mitigada, né? Dá uma mitigada por enquanto. Claro que a gente vai tentar
trazer uma iniciativa, né? Trazer um desconforto aqui para ele. Então, agora esse lance já começa a ficar interessante aqui, né? Apesar de que meu peão avançou demais. No entanto, ganha uma dinâmica bacana aqui, né? Ganha uma dinâmica interessante. Esse lance de desenvolvimento também é bem forte. É bem forte. Ele vai ter que jogar um rei E7 e aí E5 vai ficar ruim para ele isso aqui, hein? Seguido desse. A outra torre vem pro jogo. Vamos ver, vamos tentar ganhar uma iniciativazinha aqui, ganhar uma pequena liderança. Agora esse. Certo, ele fez uma boa defesa. Aqui eu acho que é hora de trazer o cavalo, vou desenvolver peça. É claro, dá para jogar um bispo cheque, alguma coisa, ainda assim F6. A outra torre não está jogando, entenderam? Então aqui a gente quer trazer todas as peças. Bora lá. Cara, esse lance é possível, incomoda um pouco. Esse lance evitou a entrada do meu cavalo, parece bom. E já permite a torre dele jogar, né? Ok. Bispo cheque, cheque, toma de peão, né? Daí cheque, rei vai para F7, cavalo E5. Não, cavalo E5 não dá, ele vai tomar. Ele mandou bem nesse lance, né? Torre D2, talvez, então. Simplesmente preparando para dobrar as torres, né? E depois eu solto um H3, G4 ou cavalo H4 e por aí vai. Esse cavalo tá restrito ainda. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que esse lance dá pra gente essa condição de dobrar as torres ou passar a torre pro outro lado se eu quiser, né? E defende o peão e beleza. Ele desenvolveu bem o par de bispos. Vejam que ele está tentando arrumar a casa, né? Arrumar as peças que a gente fala. E ele está indo muito bem nessa possibilidade aí de arrumar as peças, né? Os bispos ficaram bons aqui. Então, aqui que é o X da questão, né? Ele vai tomar aqui, mas eu ainda não posso tentar castigar isso, ou posso? Opa, talvez eu possa, né? Mas ele vai voltar o bispo. Ele vai voltar o bispo. E aí eu tenho o cavalo E4, né? Atacando o bispo dele. Ele pode tomar em F2. Não, na verdade eu tenho que tomar a torre primeiro, né? E depois cavalo E4. Ah, eu tenho cavalo F7. Não, não tenho cavalo F7. Só no futuro. Tá. Eu acho que é uma boa. Eu acho que esse lance é forte, né? Tentando abrir linhas aqui. Bora lá. Faz bastante sentido. A gente traz a outra torre de cavalo, foi bom. De cavalo foi bom. Ele conectou as torres, né? Ele tá mandando bem, mas agora eu tenho a casa de E5 pro cavalo. Minha torre tá defendida. Esse bispo E6, cavalo E4 direto? Não, mas aí ele troca as torres, né? Acho que torre E2, né? Torre de D em E2. Torre de D em E2 é forte. Porque aí torre D6, bispo F4, né? Aqui ele começa a ter problemas. Então agora é esse. Aqui colocando pressão. Joguei rápido aqui para recuperar um pouquinho do relógio. Eu tô quase ruim já, né? Então, agora a torre D6 tem duas, né? Tem cavalo... Nossa, cavalo E4 é mais forte, né? Eu acho que aqui tá quase acabando. Se é que já não acabou. Lance 17, hein? O que foi ele sair mal na abertura ali? Aquela variante é complicada do cara defender. Ele teve que voltar o bispo para F8. Será que ele não tinha nada melhor lá? Abandonou porque não dá mais. Aqui não tem jeito. Uau, foi rápida essa partida aqui. Bora puxar o relatório aqui do chess.com. Essa deu 100%, hein? Vou adicionar aqui os amigos. 94.1, chama o Kramnik, meus amigos. E aqui realmente, ó, foi muito bem jogadinho. Teve um erro meu, um erro dele e uma capivarada, né? O problema dele foi essa capivarada aqui. Então vamos entender aqui
porque eu também fiz erro aqui na abertura. Bom, até aqui, lance teórico, isso aqui é bem conhecido. D4, beleza, peão toma, dama toma. Qual é o teórico aqui? F6, cara, é quase forçado. Pra vocês verem como é que essa variante é difícil. Eu ganho a maioria das vezes que eu chego nessa variante aqui. E os caras levam 1 minuto para jogar aqui. F6 não é muito fácil de achar. E é o único lance da posição. Vê como a posição é ardida? Aí ele jogou com o bispo F8, que interessante, ele defendeu lá em G7. E aqui a gente vai ter que ter muito cuidado. Aqui, por isso que aqui eu não joguei certo, né? O único lance é torre D1. Aqui eu joguei bispo F4, bispo D7, ele tá de volta. Né? Então o fino do fino é torre D1 seguido de bispo F4. E ele não tem defesa do peão de C7. Mas e se ele jogar bispo D7 aqui? Cavalo E5, é isso? Cavalo E5 finaliza, né? Uau, não tem saída, ele perde o peão aqui. Que legal, aprendi mais uma aqui, né? Que legal. Então aqui o fino era esse, o forçante era a torre cheque. Eu não vi, joguei com esse lance de desenvolvimento, que faz sentido desenvolver as peças, mas ele ainda pode voltar para o jogo. Aqui E5 é bom, mas o fino realmente é torre D1, rei E7 e aqui E5, tentando no mínimo, minimamente ganhar uma iniciativa, colocar um problema, né? Bispo C5 e aqui bispo G5 é forte, trazer o cavalo também é bem forte. Ele fez esse lance que me pareceu muito bom e aqui torre D2, né? A gente simplesmente protegeu e deu mobilidade para outra torre. Ele segue agora com essa capivarada. Quem diria que esse lance perde? Não me pareceu um lance que perde assim no ato. Tanto que quando eu joguei bispo G5 eu vi que a linha era boa, mas ainda não era muito claro, né? Igual a gente estava mostrando no cálculo, me parecia promissor, de fato. Mas eu não tinha enxergado até a linha dele tomar de cavalo. Eu estava calculando ele tomar de peão, né? Então, quando eu jogo isso, e aqui eu tomo, eu tinha visto ele tomando de peão. E a linha também é boa, né? Vamos ver aqui se eu estava correto aqui na minha leitura. Aqui ele tem que voltar de bispo. Não, essa linha eu não encontrei. Aqui eu estava mais pensando em jogar isso daqui, né? Esse bispo E6, eu não tinha visto torre por E6. Mas isso aqui já é suficiente aqui para ganhar, para ficar com uma boa vantagem, né? Torre aqui, e aí cavalo E4, igual eu falei. Brancas estão melhores, né? Eu não vi que isso daqui, eu não imaginei que isso daqui daria uma vantagem tão grande, mas eu sinto que eu tô bem aqui, né? Provavelmente eu tô muito, muito bem, né? Bispo E7, o outro cavalo também tá chegando, enfim, as peças jogam fácil, né? Eu acho que as brancas têm uma ótima posição. Foi isso que eu vi quando eu joguei bispo em G5. Eu vi que F6, eu ia tomar, ele ia tomar de peão, a torre ia entrar e eu ia ficar bem. Quando ele toma de cavalo, bora pra cima dele. E aqui que eu vi o tema de que o bispo ia ficar atacado 2 vezes. E não tem defesa aqui, né? Vamos olhar aqui uma possibilidade. Se torre D6, cavalo E4, igual eu falei que eu ia jogar. Esse cavalo tá cravado, isso aqui é uma pancada, né? Se jogar torre D5 eu tomo aqui e depois tá caindo o bispo, né? Então não tem o que fazer aqui, na verdade. Por isso que ele abandonou, né? Ele abandonou porque realmente não dá mais, né? Não tem o que fazer aqui. Não tem como salvar a posição. Legal, hein? Foi um belo punch aqui, um castigo aqui nessa abertura, né, mal feita dele, mas principalmente o torre D8. A abertura colocou problemas, né? Mas ele acabou errando, né? Tá bom, meus amigos? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!